O atual modelo de sociedade que estamos inseridos nos faz esquecermos de quem realmente somos, não deixando olhar para o fundo de nossa essência, para conseguir atravessar as barreiras do desconhecido. Junto a isso, a imensa fonte de informações na qual estamos mergulhados, os maus hábitos alimentares, o egoísmo, o desamor e a falta de bom senso estão nos conduzindo para uma vida insana. Sabemos que atualmente vivemos uma emergente e complexa crise social, política e ambiental, a qual nos leva a questionar e a repensar o ser e o saber, resultando numa conscientização de que temos que reaprender a pensar e agir no mundo. No entanto, os seres humanos, numa incessante busca de compreensão, dominação, ordenação e controle sobre o meio e sobre si mesmo, acabou por desestruturar a natureza e acelerar o seu desequilíbrio. Para os povos indígenas, a natureza é quem dá sentido à vida, tudo em seu equilíbrio. Como uma grande teia, na qual tudo está interligado, um organismo vivo. O seu poder está em nos direcionar, nos mostrar o caminho de luz a trilhar em busca de sabedoria. Cada sinal que recebemos tem um significado para a nossa vida. O canto de um pássaro pode indicar algo. Os trovões que passam são um sinal de que algo está para acontecer. As formigas no meio do caminho, as formas das nuvens, a direção do vento, enfim, muitos presságios nos são transmitidos pelos sinais da natureza, que com sua delicadeza e sabedoria vão nos guiando e nos ensinando como bem viver, que em Guarani se fala Tecoporã, um conceito filosófico, político, social e espiritual que expressa exatamente essa grande teia, onde vivemos em equilíbrio, respeito e harmonia. É a representação da boa maneira de ser e estar no mundo. Vivenciar o sentido pleno do bem-viver nos dias de hoje pode muitas vezes parecer algo contraditório, devido às diversas situações que nos afastam dele e nos levam para um outro lado, o lado do mal viver, que está presente no consumo desenfreado e na esquisita mania de servidão voluntária onde muitos vivem escravos de seus quereres. Está presente nas guerras, no individualismo, na poluição dos rios, no empobrecimento, na depressão, enfim, em diversas situações que colocam o ser humano numa incessante busca de viver melhor, na ilusão de que os bens materiais, o conforto, o luxo, irá lhe trazer a delicada e profunda satisfação da experiência que penetra no próprio ser e no estar quando se alcança o bem viver nas ações diárias da vida. Mas é possível aplicar esse sistema, esse hábito indígena do bem viver nas cidades, justamente como pressuposto para revolucionar, metamorfosear as relações. A própria democracia que está despedaçada em meio a tantos abusos e egocentrismos. Através deste amplo conceito, uma vez praticado, podemos equilibrar todo o caótico cenário de violências, poluição, intolerância religiosa que pairam sobre as cidades. Os povos indígenas, de um modo geral, resistem há séculos contra os mais diversos abusos e agressões cometidos contra eles, contra suas culturas, mas mesmo assim, ainda hoje praticam o respeito, a tolerância, a igualdade, a participação política, a paciência com os mais velhos e com as crianças. Enfim, praticam o bem viver em suas múltiplas faces. Grande parte das concepções atuais do bem viver tornam o conceito de desenvolvimento como alvo de críticas. Diversos grupos têm apresentado a ideia de bem viver não como uma alternativa de desenvolvimento, mas como alternativa ao desenvolvimento e tudo mais que o termo representa. Colonização de modos de vida, como no mundo do trabalho, família e educação, e subjetividades, como via de mercado e regulação estatal. Para se falar do bem viver como novas práticas e políticas, a gente pode pensar nas possibilidades de ação a partir do Estado ou na sociedade civil. Como poderíamos pensar isso? Repensando o papel e funcionamento do mercado em relação ao Estado e à sociedade. O mercado devendo se submeter à regulação constante.
através de novos arranjos econômicos e sociais, como a economia solidária, cooperativa, multirões, descentralização da produção, consumo, entre outros. Também através de novos arranjos participativos, através da democracia direta e representativa, construção de consensos e valorização dos espaços públicos, descentralização e empoderamento comunitário. Também combatendo a ideia de crescimento com fim em si mesmo. Também através do trabalho como categoria a ser problematizada. Podemos pensar a separação entre trabalho produtivo e trabalho reprodutivo. E quem ganha com isso, né? Diferenciar emprego e trabalho. E por fim, a gente pensar os direitos da natureza. Não uma natureza intocada, e sim que tenha seus ciclos vitais respeitados, a conservação dos processos biofísicos e condição para a existência de diferentes modos de vida. E com isso a gente chega a ser contra a mercantilização da natureza. Que assim como a chuva molha a terra e as plantas florescem, nós devemos ser semeadores, lançando sabedoria e esperança de um mundo mais verdadeiro, mais em equilíbrio e respeito com nossa sagrada terra, nossas florestas, nossas águas, tudo o que nos rodeia e nos dá vida. O Tecoporã é um dos pilares que estrutura a filosofia da raiz movimento cidadanista.